A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, e hoje vive em meu coração para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Bem, quando Cristo ressuscitou, muitas pessoas saíram do túmulo e visitaram seus parentes. É um texto que só tem no livro de Mateus. Esse texto é muito polêmico, e isso aconteceu na Quaresma. Isso aconteceu no mês de abril para maio. Cristo morreu entre abril e maio, Quaresma. E nessa época, ressuscitaram muitos mortos e visitaram os seus parentes. Essas visitas foram espirituais, porque como é que os cadáveres iam se levantar sem perna, sem braço, sem barriga, sem olho e visitar as pessoas? Ou houve uma regeneração? Não houve regeneração porque Cristo foi o primeiro a regenerar. Então essas visitas foram espirituais, na minha opinião. Esse texto é um texto bem... Quem é que coloca aí o texto, hein? Quem é que coloca o texto aí? Participem, diga aí alguma coisa. Vocês podem dizer alguma coisa sobre isso e eu vou ler aqui. Então, a Bíblia é bem clara, no livro de Mateus. É porque a gente só quer aceitar aquilo que a gente quer aceitar, tudo bem. O crente diz que não é assim. O que é que diz ali? Eu quero saber o que é que diz ali. Não, apoia o livro de Mateus, não presta, arranca o livro de Mateus. Então, assim... É bem claro que o livro diz que, quando Cristo morreu, muitos dos santos ressuscitaram e visitaram e apareceram para muitos. Então, aí a briga teológica se estende há muito tempo. O que é que o Joilson de Assis diz? Eu queria que você dissesse alguma coisa antes de eu dizer. Pastor Joilson, boa tarde, porque tem pessoas que veem espírito, aí é outra coisa. Pode um demônio ou espírito se manifestar em forma de alguém que já morreu? Pode. Mas eu queria que falasse sobre esse texto, inclusive dissesse o texto, né? É Mateus, hein? É Mateus. Muitos dos santos que morreram podiam ser João Batista, que estava morto, né? Podia ser os profetas. Mas esses santos foram em carne? Visitaram parentes? Como assim? E se houvesse um período onde abrisse uma janela espiritual e essa janela os mortos visitassem as pessoas? Vou revelar mistério, mas eu queria a sua opinião. Ele já não estava ressurreto, pastor? Não. Quando Cristo morreu foi que os defuntos se levantaram. Deixa eu ver aqui, Mateus. Vamos ver o texto, bora? Mateus, Mateus, cadê Mateus? Mateus, diz no livro de Mateus. Muitos ressuscitaram e visitaram seus parentes. Isso é um texto poêmico, viu, gente? Parentes. Parentes. Quem puder me ajudar aí no texto, já que a gente está conversando, né? Vamos conversar? Bora? Mateus 27. Não, mas aqui é a análise que a gente... Mateus 27, 50 a 53. Mateus 27, 50 a 53. Eu já estou assim, eu mesmo. Oxi. E abriram-se os sepulcros. Olha o texto, tá? Mateus 27, 52 e 54. Mas já tem um vídeo nosso falando sobre isso. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, foi depois da ressurreição dele. E apareceram a muitos. Aí já muda de assunto. E o centurião, que com ele guardava Jesus, vendo terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Agora o texto ele está meio assim, né? Porque o texto mostra Jesus Cristo morrendo
a terra tremendo, os mortos ressuscitando, e fala que depois da sua ressurreição, né? Olha o texto, ó. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos, aí fala corpo, né? Dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, ou seja, saindo dos túmulos, parece uma cena macabra, né? Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam disse, vendo isso, essas coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, esse texto é um texto muito polêmico, mas a verdade houve uma ressurreição de mortos pequena. Não foram todos os santos, mas muitos dos santos. Entendeu? Sim ou não? Ele foi o primeiro e outros viveram o mesmo. Ele foi o primeiro a ressuscitar. A Bíblia fala claramente, né? Mas o texto aqui tem hora que mostra Cristo na cruz, depois da ressurreição dos amigos, dos santos, né? Então, moral da história. O que é que Joilson de Assis acha? Né? Pastor, peço que ore pela minha família financeira, Carmelinha de Londres. Oi, Carmelinha! Faz tanto tempo que eu conversei com você. Carmelinha! Um cheiro, Carmelinha de Londres. Então, preste atenção. O moral da história do texto é que com a morte de Cristo, alguns santos ressuscitaram. Não é todos os santos, alguns. Seria isso um erro da Bíblia? Alguém acrescentou essa parte na Bíblia? E se alguém acrescentou essa parte, por que não acrescentou outras? Né? Moral da história, eu acredito nisso. Então, mas eu acredito assim, preste atenção, pelos conhecimentos Tabajara, que existe um período planetário que abre-se uma janela e os parentes visitam a pessoa. Isso vai de encontro ao evangelho pregado pelo evangélico, porque ele acha que isso é reencarnação. Não estou falando que é espiritismo, não é. Não é porque Moisés foi visitado por Cristo. Moisés visitou Cristo. Então, se o morto não pôde visitar um parente, então Moisés também não poderia visitar Cristo. Porque pode um e outro não pode. Né? Não, depois eles voltaram para os sepulcros e ficaram lá. Tá? A atração. Cristo atraiu os seus para onde ele estava, a terra. Então, assim, como os ossos secos, né? O poder curador de Cristo foi tão grande que alguns mortos ressuscitaram, né? Então, preste atenção. Indo direto ao ponto, mas já tem um vídeo nosso sobre isso. Você vê lá, né, o texto, coloca o texto de Joilson de Assis, né? E muitos que estavam mortos ressuscitaram. Tal. É que existe um período onde os mortos ressuscitam e visitam os seus parentes. É o que eu acredito. Posso estar inteiramente enganado, tá? Mas eu demorei muito para chegar nessa parte. Tá? Lázaro foi ressuscitado e morreu. Morreu porque Jesus teria ser o primeiro. Lázaro ressuscitou. Ninguém sabe quando é que Lázaro morreu. Se ele morreu com 100 anos, com 90. Mas ali ele ressuscitou. Mas depois ele morreu de velhice, né? Todos morreram. Maria morreu, todo mundo morreu, né? Então, assim, existe um período de lua e de estação que pode acontecer uma comunicação entre você, seu pai, sua mãe. Porque é muita hipocrisia, porque todo mundo já foi visitado pelo pai que morreu e pela mãe que morreu. Às vezes o pai e a mãe não visita, por algum motivo. Mas quando visita, geralmente é num período só. E o período que há mais visitação de parentes, isso pode acontecer em qualquer parte do ano, é na quaresma. É exatamente nesse período que Cristo morreu. Cristo morreu na quaresma. Cristo morreu nesse período no mês de Nissan. Cristo nasceu no mês de Nissan e morreu no mês de Nissan. Quem está entendendo? Mas Cristo falou na história do rico e do pobre, que morre, não tem mais contato com os vivos. E aí? E aí eu não sei. E aí que a Bíblia realmente diz que existe um abismo. Tá? Mas se Cristo diz que não pode, por que Moisés veio? Moisés é morto, é um defunto.
Hã? Seriam estes antepassados ou parentes de Cristo? Sim. Moisés é parente de Cristo. Moisés, Elias, é tudo família. Então, assim, nós não sabemos tudo. E quem é que sabe? Ninguém. Mas é uma desconfiança que eu tenho, tá? E sempre tive. Você está entendendo? Sim ou não? Seriam eles antepassados de Cristo? Sim, Moisés é antepassado de Cristo. É parente. É alguma coisa. Então, assim, esse período da quaresma, ela é temida por causa disso, que se abre portais. E nesses portais, anjos e demônios entram e saem da terra. E alguns parentes visitam a pessoa. E essas visitas são geralmente em sonho. Sim. Aí a pessoa conversa com o pai. Já houve casos do cara, pastor, eu nunca sonhei com meu pai, mas na quaresma eu sonhei com meu pai. E foi, como é que foi? Não me lembro, pastor. Quando a conversa terminou, ele estava na sala, ele disse que ia embora, e ele ia para o bairro onde ele está enterrado, o bairro do cemitério onde ele está enterrado. Então eu disse, não, eu vou levar o senhor. Aí ele disse, não precisa, eu vou sozinho. Não, mas eu vou levar. Então, levou ele para o bairro. Ele acordou levando o pai para o bairro onde o pai está enterrado. Seria o Satanás? Seria o demônio? Ou seria uma janela que abre, há um contato e depois fecha? Quem mais condena a comunicação com mortos é quem mais se comunicava com mortos. Se você estudar a história dos judeus e os livros antigos do Talmud, você encontra pessoas tendo contato com o morto, e o morto contando para você a alma, contando tanta coisa para o cara, até o tempo falando, vai chover, não vai chover muito, vai chover só em tal dia. Então, os judeus que mais matavam pessoas porque tinham contato com mortos, eles são os que mais têm. Sim ou não? Entendeu? E vou dizer mais, a gente só fala mais em defunto, porque todas as pessoas da Bíblia são passados, mas Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Então, assim, nós estamos só conversando, tá? Não estou mandando você falar com defunto, com nada, não. Mas eu estou dizendo para você, tá? Dentro de alguns conhecimentos que eu tenho, pode ser que eu esteja inteiramente enganado, e para isso eu abaixo minha cabeça se eu estiver enganado, mas existe sim uma janela. E essa janela, ela é mais forte na quaresma. É na quaresma onde a mãe que já foi visita a pessoa. Agora tem aquele período de 40 dias, né? Quando a pessoa morre, existe uma lei que mantém a pessoa nesta terra 40 dias. Né? Ela vai para o paraíso, ela volta, fica por aqui, mas ela pode ir embora com 10, com 15, mas tem uma quaresma, 40 dias. Então, se sua mãe, seu pai ou alguém da sua família morreu e apareceu para você em menos de 40 dias, é porque eles estão aqui ainda. Tá entendendo? Quando eles vão embora, eles dão tchau. É comum a gente sonhar com parentes porque está dentro da gente, é o DNA da gente. Você é um pedaço da sua mãe, você é um pedaço do seu pai. Não dá para negar, você tem um umbigo, a não ser que você não tenha umbigo. Né? Então eu conheço gente que não tem umbigo, não. Fizeram tanta operação que o umbigo desapareceu. É para ficar uma barriguinha sarada, né? Então aí eu pergunto a você, o que é que você acha disso? Antes de Jesus voltar, os mortos vão se levantar e pregar a volta de Cristo. Adimar de Assis. Eu não sei. Eu sei que os caras vão morrer, né? Aquelas duas testemunhas vão morrer e eles ressuscitarão, né? Não é que o parente aparece. Não dá medo, não. Ele não vem assombrar você. Só se for um demônio em forma de seu parente, tá? Eu já sonhei com meu pai que já morreu. Ele conversando comigo. Eu já conversei com minha mãe. Não dá medo. Não dá medo. Não é aquela aparição fantasmagórica, né? Mas é uma aparição real. Mas também teve uma irmã que eu orava muito por ela. Ela morreu na sala de cirurgia e eu não sabia que ela tinha morrido. Eu fiquei orando por ela sentado no sofá e ela apareceu na minha frente. É o quê? É o Satanás? É o demônio? Então, essa questão da Bíblia, ela tem que ser harmonizada.
Tem aquelas partes de Esaú, tal, tal, tal. Mas se você for para a história dos jujus, a história dos judeus tem muita comunicação com mortos. Mas é muita mesmo. Talvez os judeus queriam impedir de você ficar batendo papo com o defunto. E não assim, uma visita de um pai, de um parente que já morreu em sonho. Tá? Pode ser um demônio, pastor? Pode. Quando é um demônio, ele nunca se transforma 100% no falecido. Ele se transforma 90%, 75%. Ou seja, a pessoa, vamos dizer, o seu parente tem um cabelo escorrido, aí no sonho aparece com o cabelo, não sei se é escorrido, usa o cabelo de lado, no sonho aparece com o cabelo para trás. É uma demonstração que não é. E outra coisa, os judeus acreditavam que o anjo da pessoa também aparece. O anjo da sua mãe, do seu pai, que já faleceu, apareciam. Por isso que aquela mulher, quando viu Pedro, pensava que era o anjo de Pedro. Porque os judeus acreditavam que quando matavam uma pessoa, liberava o anjo da pessoa. E o anjo da pessoa podia aparecer para outras pessoas. Então, essa parte aí nos foi omitida. A Igreja Católica estudou bastante isso. Né? Se os mortos não falam nada, e aqueles caras debaixo do trono, pedindo vingança? Não eram mortos. Então, preste atenção. O que Joilson de Assis está dizendo, para que você compreenda. Se não compreender, volta a fita. Que possivelmente haja um período onde as almas possam visitar seus queridos. Porque as almas que ressuscitaram, quando Cristo morreu, não foi para balada, não foram trabalhar, não foram fazer política, eles foram visitar seus parentes. Então há uma ligação entre o morto e o parente. A gente não é nada sem os nossos parentes. Né? Vocês são nossos parentes. Porque imagina só, bota você no meio de um monte de gente estranha, você se sente só. Entendeu? Meu pai veio em sonho e pediu para ver uma Bíblia comigo essa semana. Sonhei com casas com neve, várias casas. Tem que ver isso aí, né? Judaísmo fala que quando é do maligno, a forma da pessoa é deformada, faltando pedaços, dando medo. Olha aí, tá vendo, Conceição? Mas quando é sem ser do maligno, não dá medo. Não dá medo. E são sonhos que você não dorme pensando. E são reais. Reais. Assim, como se quando a gente dorme saísse do corpo, né? Meu sacerdote, minha mãe disse para mim, meu sacerdote, apertou minha mão. Ela fez. Ela balançava a cabeça e a mão ao mesmo tempo. Maravilhoso, gente. Eu me emocionei quando eu acordei, né? Porque ela entrou na minha casa, eu estava dormindo, mas eu me levantei. Aí apertei a mão dela, ela, meu sacerdote. Amém, minha mãe. Deus te abençoe. Então, assim, me parece que os mortos não estão mortos, porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Agora, existe a magia que invoca demônios, essas coisas, né? Mas se você for para o Talmud, para a Cabalá judaica, você se assusta. Você vai encontrar livros antigos falando que pessoas se comunicaram com a alma. Até as almas disseram, não planta agora não, planta daqui a pouco. Planta daqui a um mês, a chuva vai atrasar. A alma dizendo as coisas para o cara. Aí depende muito da questão da lua, depende muito... A mulher estava grávida, aí apareceu a mãe dela, que já morreu, e disse, você está grávida. E é de uma menina, e rindo. A gente pode dizer que isso é o demônio? Será que isso é o demônio? O demônio teria a oportunidade de sair do inferno para anunciar que a mulher estava grávida de uma menina? Então essa parte é uma parte muito poêmica, mas eu acredito que existem alguns períodos na vida, né, que favorecem essas visitas. Aí o cara diz, a Igreja Católica é omissa. Não é que ele é omissa, é porque ela sabe que existe isso. Ela sabe que existem essas coisas. Aí você se engana. A elite católica sabe dessas visitas, sabe dos livros antigos. Está entendendo? Né? Mas às vezes a gente segue a nossa tratrá. Tratrá é o quê? Lição. Eu conversando com um pastor, né?
sobre alma, essas coisas. Pastor, eu não acredito em nada disso. Sou tradicional, não acredito em nada disso. Nada disso. A gente colhendo espigas de milho. Pastor, eu não acredito em nada nisso. João de Assis é místico? Não, ele é teólogozão. Aí quem é místico é Chiquinho. Aí, eu conversando com ele, a mulher dele disse, homem, tu não tá lembrado da minha irmã, não? Aí, se eu me lembrei, ele pensou que era brincadeira, né? A irmã dela estava doente no hospital e eles foram para o sítio, exatamente colher milho, que tem um sítio, que colher milho, plantar milho é uma distração muito grande, né? Então, plantar alguma coisa. Então, a irmã estava na UTI e o pastor, mas a mulher foi para o sítio do pastor, né? Chegando lá no sítio, o pastor estava colhendo fruta, era alguma coisa lá, milho, alguma coisa. Aí, de repente, a irmã da mulher dele aparece na casa da fazenda. Aí aparece assim, ele diz, tua irmã? A tua irmã já saiu do hospital e está aí. A mulher disse, que é isso, homem? Ela estava tão doente. Tua irmã está ali, vai buscar. Oxe, ela ficou boa. A tua irmã está aí, mulher. Homem, ela estava doente, não estava nem conseguindo falar. Ela chegou, ela está aí. Vai lá, buscar a tua irmã. Peraí que eu já vou. Vai. Aí a mulher dele, a mulher do pastor, foi, chegou lá. Irmã, minha irmã, fulana. Oxe. Aí voltou. Aí falou, deixa de onda, meu marido. E ele é um pastor de uma igreja tradicional, tá? Que irmã que nada. Não tem ninguém dentro da casa da fazenda. Eles têm, é porque tua irmã tá tirando onda com a gente, ficou boa e fica fazendo presépio. Vamos lá. Aí o pastor foi, olhou quarto por quarto, olhou dentro do banheiro, ainda disse, deixa de brincadeira, mulher, se apareça. Oxi. Cri. Aí a mulher, oxi. Mas eu vi, era ela. Será que ela já foi embora? E o pastor ficou encucado. Naquela época não tinha celular, essas coisas, né? Aí quando o pastor pegou a milho, essas coisas, botou na caminhonete, foi embora. Quando chegou na casa dele, a família ligando que a irmã da esposa do pastor tinha acabado de falecer. Aí ele perguntou qual a hora. Era a hora que ela apareceu no sítio. Agora me diga uma coisa, isso é o Satanás, é o demônio? Todo antigo sabe que aparece. Tanto crente, católico, espírita. Nós não podemos negar tudo, só porque a gente quer negar o espiritismo, a gente não pode negar tudo. A gente tem que saber que existem essas coisas. Judaísmo, cada aula bíblica como está, eles orientam e oferecem estudo favorecido que eles acabam à luz do conhecimento da Torá. Então, assim, este mundo é um mundo que a gente não domina, porém, existem esses fenômenos sim, e eu acredito. No caso, o que aconteceu com a irmã lá, da mulher do pastor, é que ela desencarnou, morreu. E o anjo dela visitou a fazenda, foi atrás da irmã. E o pastor viu. O pastor disse, pastor, não acredito nisso não, mas isso eu vi. O senhor viu, mas não acredito. Não acredito, não, que minha igreja não acredita. Eu disse, pois tá bom. Aí o que o senhor viu? Não, era ela. Né? É aquele negócio que houve com Pedro, né? Que os antigos já sabiam que isso acontecia. Fátima diz, quando eu estava grávida, não sabia que era menino ou menina, mas achava que era menino. Sonhei com um menino de 5 anos que falava que não vinha agora, só daqui a 5 anos. Poderia ser um anjo, pastor? Pode ser um anjo da criança. E às vezes a criança, antes de aparecer na barriga da mãe, aparece para a mãe. Esses fenômenos são interessantíssimos. Agora, assim, se um grupo de pessoas estuda isso, o outro não fica... Não, eu nego, sim. Calma, vamos dar uma olhadinha. Né? Será que tem algum embasamento bíblico? Na história, nos outros livros antigos, na crença da nossa igreja-mãe, que a nossa igreja-mãe é o judaísmo. Então, dá uma olhada. Eu acredito que existem essas janelas, que não é uma, essas janelas, sim. Não é para você adorar morto, nem nada, mas existem essas coisas, tá? Interessante, né, pastor? Sula Ferreira. Interessante, Sulinha. Boa tarde, pastor. Deus te abençoe, família. Amém. O Espiritismo, Conceição diz, o Espiritismo não está totalmente errado. Vamos ter que analisar tudo sobre a luz da palavra. Porque eu sou crente, eu vou rejeitar tudo que o católico diz. Porque eu sou católico, eu vou rejeitar tudo que os crentes dizem.
porque eu sou crente, eu vou rejeitar tudo que o espírita diz. Não, calma. Está entendendo? É a mesma coisa do filho que tem um pai bruto, então eu vou ser contra o meu pai tudo. Não, a ver o cara é bruto, mas é direito. A ver o cara é bruto, mas é um comerciante. O cara é bruto, tem um defeito, mas tem muitas qualidades. Aí o cara diz, olha, meu pai é bruto e pagava todo mundo, eu não vou pagar, você vai fazer tudo ao contrário. Você está errado. Você tem que tirar aquela parte que você não concorda e ver as outras. Está entendendo? Pastor, minha mãe, ela é assim, 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 mas é assim, é assim, é assim. Pronto, depois você pega a parte positiva. Então, essa parte não podemos negar, porque isso acontece demais, é porque os caras não contam. Olha que o cara era um pastor presidente, mas ele não aceita isso. Mas mesmo vendo, mas ele não aceita. Entendeu, gente? Não é para você aceitar e ficar invocando mortos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe algo. Só tem essa parte aí, né, da pessoa, do Lázaro, do rico, né, que foi uma parábola que Cristo falou para mostrar que devemos ouvir a Bíblia, a palavra, e não mortos, né? Porém, existe a comunicação de Cristo com Moisés. Cristo mesmo disse, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Então, essa questão deve ser ponderada. E esse texto aí fala bem claro dessa janela. Essa janela acontece na Páscoa. Na Quaresma, né? Na Quaresma. Por isso que a Quaresma é tão assombrada. É como se fosse uma janela energética, né? A janela partidária seria uma janela dimensional. Antes do pai falecer, apareceu um anjo lá em casa. E é porque ele foi buscar seu pai, né? Olha que coisa interessante. Então, eu acredito nisso. E a minha explicação para esse texto é esta. Tá bom? Mas se você tiver uma opinião, pode colocar aí sua opinião. Né? Jesus era judeu? Era. Jesus era judeu. Jesus era da tribo de Judá. Mas ele era sacerdote segundo Melquisedeque. E não segundo Levi. Já ouvi um anjo com forte clarão, só 2 vezes às 3 da manhã. Exato. É uma visão de um anjo, né?